Gente, se prepara porque hoje eu vou estar falando sobre exatamente esse ponto que todo mundo coloca todos os dias. Ah, você tem que comer de 3 em 3 horas. Ai, porque isso faz aquilo. Você vai emagrecer se comer de 3 em 3 horas e desse jeito, onde é que a gente foi parar? Os Estados Unidos é o país mais gordo do mundo, engorda dormindo. E o Brasil está encaminhando para o mesmo rumo. Se vocês pararem para pensar, a gente está com mais de 50% da população com sobrepeso. E você está sendo alimentada por inúmeras notícias. Os acadêmicos recebem essas informações na faculdade e o pior, de professores, que muitas vezes vieram e passam isso. Por exemplo, em nutrição isso acontece muito. Utilizam dentro da estratégia alimentar, é uma estratégia alimentar de 3 em 3 horas, de 2 em 2, depende do que o indivíduo quer. A mídia pega isso, deturpa uma coisa que é individualizada e que vai ser feito com um profissional, joga isso para o povo e a galera sai repetindo. Mas quando a gente pensa ainda em base científica, isso gera mais problema ainda. Vamos fazer uma dieta, vamos fazer uma coisa nova e você come de 3 em 3 horas para você secar. Você ficar sem comer te engorda. Sabe por quê? Você vai ter mais fome, você vai ter que comer mais, você vai comer até a maçaneta da porta, porque você vai ficar querendo comer o mundo exatamente por ter pulado uma refeição. Ah! Verdade ou mentira? E aí o que acontece? O que acontece é que sai isso aqui, ó, na televisão. Na televisão não, nas bancas de jornais, né? Algumas pessoas saíram isso aqui em julho, para você ter ideia, essa capa não é fácil de achar na internet. Tamanha repercussão que deu para a editora e para a revista. E falou assim, as fake news matam. E os consultórios médicos estão ficando lotados com médicos cheios de dúvidas, porque se vocês separarem aqui embaixo, na foto do Pinóquio com sangue no nariz, tem o Dr. Google e o Dr. Facebook. E eu concordo que muito blogueiro por aí fala um monte de asneira, um monte de porcaria, e muita gente segue isso. Mas entendam que existe um meio hoje que incomoda muitos profissionais e principalmente a mídia. Por quê? A mídia está perdendo o poder dela com a informação democratizada entrando na sua casa a partir do YouTube, do Facebook, do Instagram. E aí, quando você consegue acesso a esse tipo de informação sem ter que passar por alguém, isso gera problema. O profissional dentro do consultório, quantas vezes eu já ouvi de colegas que se sentem incomodados pelo paciente questionar coisas hoje. Antigamente o paciente não questionava nada. O médico estava lá em cima, o médico falava, é isso, o paciente, sim senhor, eu não entendo nada. Hoje a gente tem internet, hoje tem o Google, tem o Facebook, tem pesquisa aberta para todo mundo. E a pessoa senta e pesquisa. O mais interessado sobre a doença dela é ela. E não adianta você achar que todo mundo vai engolir tudo, a não ser numa emergência, num caso sério, que ele vai ter que ser feita uma intervenção. Fora isso, ele vai passar por 2, 3 médicos para pedir a segunda, terceira opinião. Se não faz, deveria fazer. Vai passar por outros profissionais e discutir o tema, tentar ver como isso funciona, até implementar e viver. Quando a gente coloca que 3 em 3 horas emagrece, por que você ouve isso? Porque vende mais. Vende mais ou não vende? Você tem que comer 3 em 3 horas. Vende barrinha que não existia, vende mais fruta, vende pãozinho, vende lanchinho, vende tudo aí no dia a dia, você não tem nem ideia. Porque se você não comer, você vai engordar. E a população só tem engordado. Quanto mais come, mais engorda. Eu vou mostrar para vocês agora o primeiro artigo aqui. Esse é um artigo de 97, fez o seguinte, pegou todos os artigos existentes e começou a estudar. E nenhum deles comprovou que a frequência das refeições fazia alguém engordar ou alguém emagrecer nesse aspecto. E que quanto mais se comia, mais problema acabava tendo. Vamos para outro artigo, já que esse aqui é muito antigo? Vamos para esse, de 2014. O potencial da frequência alimentar dentro do processo de emagrecimento em adultos. Quanto mais se comeu, menos se emagreceu. E se você comeu menos, você emagreceu mais. 2 refeições é diferente de 3. Simples assim. Ah, mas 2014 está longe ainda. Vamos para 2015? Então tá. Aumentar a frequência de alimentação sem gordura nenhuma gerou uma alteração completa dentro do que o paciente tinha por perda de peso. Sabe as pessoas que entram dentro daquela história do low carb?
Sabe as pessoas que entram dentro da história do dia a dia para colocar assim, ah não, para você ganhar massa você vai ter que estar comendo direto. Gente, peraí, não é assim. É você ter uma ingesta calórica correta ao longo do seu dia e treinar, porque isso vai ter os seus hormônios corretamente colocado. Para quem quer ter ganho de massa magra, aí sim é necessário ter um ajuste da insulina. Fora isso, não vai rolar desse jeito. E se vocês pararem para pensar, o que acontece no dia a dia? A gente roda e replica tudo sem sentar a estudar. Vocês querem ter fórmula mágica com a internet. Aí esse assunto da fake news é certa. Você precisa passar por um profissional para te avaliar e tratar personalizadamente se você puder. Porque se você não puder, o que vai acontecer? Você vai se basear em informações e ter uma vida mais saudável possível. Para isso existem livros, cursos, uma série de coisas. Então, se você come de 3 em 3 horas, cuidado com essa história. Tudo bem? Primeiro aspecto. Por quê? Vamos ver o que o artigo mostra? Se a gente pega ali a dieta americana normalmente, onde se dorme 12 horas e 12 horas sem comer. E olha só que está sendo otimista, tá? Uma pessoa parando de comer às 8 da noite e só volta a comer de novo às 8 da manhã. Ela ficou 12 horas comendo e 12 horas em jejum. Quando a gente compara isso com uma pessoa que só comia de 8 da manhã até as 2 da tarde, e eu não considero esse o melhor horário ainda para comer, depois eu explico por quê, o que acontece? A gente teve a diferença das pessoas que conseguiram comer numa menor janela de tempo, o quê? Baixou a quantidade de insulina pós-prandial, ou seja, comeu a quantidade, o tiro de insulina após a refeição foi menor. Por quê? O músculo começou a trabalhar melhor com a insulina que ele tinha. O pâncreas começou a aumentar sua função pancreática, que produz a insulina. Os vasos reduziu a pressão arterial, reduziu o estresse oxidativo, ou seja, radical livre, pequeno gafanhoto, reduziu o apetite de noite, simplesmente por comer menos. E aquela história que você tem que comer de 3 em 3 horas para não ter fome? Que balela é essa? Tá aí, o artigo está mostrando como, numa revista ultra conceituada, que é a Cell. Ah, mas aumentou os triglicerídeos durante o jejum. Lógico, gafanhotinho. Meu pequeno padawan, ouça. Pequeno gafanhoto, quando você não come, o seu corpo precisa de gorduras para alimentar o seu corpo. Você tem 2 fontes de energias básicas no seu corpo. Glicose ou ácidos graxos, que depois vão virar corpos cetônicos e por aí vai, eu não vou entrar dentro desse quesito. Mas o mais importante é que você entenda que estão enrolando você. Na verdade, a pessoa come de 3 em 3 horas não é para acelerar o metabolismo. Já provei por A mais B que não é isso. Não é para queimar mais, não é para não ter fome, é para controlar a ansiedade porque ela não tem domínio sobre ela. E ela é vítima e refém dos próprios sentimentos e emoções. Porque ela vive sem um estado de consciência. E isso faz com que a gente seja manobra de massa. E por isso que eu defendo o jejum. É uma forma de conexão, conscientização e clareza. Um beijo no coração. E se você quiser ver as cartas que eu fiz para Carol, que são as confissões do médico censurado, você pode clicar no link aqui ou no link que está em cima. Em algum lugar aqui da tela vai ter um link para você poder ter acesso. Corre lá, veja, leia, porque foi feito com muito amor e carinho, porque eu escrevi para Carol, que é minha esposa hoje, para conseguir fazer com que ela enxergasse que ela estava inserida dentro do sistema e que sim, ela precisava sair dele para ter saúde. É isso que eu estou trazendo para vocês. E aí, você quer ficar onde? Dentro desse grupo que está mudando a saúde, dentro aqui dessa família que traz notícia todo dia, aprendendo todos os dias uma coisa nova, ou quer continuar sendo vítima do sistema? Pode continuar, não tem problema nenhum. É sua escolha. Mas a partir do momento que você ouve um médico falando para você que essa história de 3 em 3 horas, se você não tiver com acompanhamento profissional, você está dando o maior tiro no seu pé. Um beijo no coração, Deus abençoe vocês e até a próxima.